Saudações pessoal, Dr. Jair Campos aqui, médico cirurgião e urologista. Hoje falaremos sobre um tema de extrema importância para todos os homens e principalmente para as mulheres. Falarei hoje sobre a infecção do trato urinário, também conhecido como infecção de urina. A infecção do trato urinário afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Inclusive aqui no Brasil, é a infecção por bactéria mais importante em toda a nossa comunidade. Ela afeta principalmente as mulheres. Isso ocorre porque a mulher geralmente tem mais fatores de risco do que o homem. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais na frente. O que é a infecção urinária? Ela ocorre quando existe a presença de bactérias no trato urinário, seja bexiga, uretra, ureter ou rim. A gente vai separar a infecção do trato urinário alta, quando afeta o rim e o ureter, e baixa, quando afeta a bexiga e a uretra. E a gente percebe que essa bactéria, quando tem infecção, ela vai causar uma inflamação, ela vai causar sintomas. Nem sempre toda presença de bactéria é uma infecção do trato urinário. Pode ocorrer aí mecanismos de colonização sem haver agressão ao organismo. Então, nesses casos, a gente chama de bacteriúria assintomática. E nem sempre essa bacteriúria necessita ser tratada. Vamos entrar em mais detalhes mais na frente. Então, a infecção urinária ela pode ocorrer por mecanismos de via ascendente, ou seja, a bactéria ela coloniza a região do períneo, da genitália, acaba entrando por mecanismos de ascensão na uretra e vai percorrendo a via retrógrada urinária, chegando até a bexiga e lá tendo colonização e até infecção. Ou ela pode ocorrer também por via hematogênica, a bactéria proveniente de algum lugar, por exemplo, proveniente do pulmão infectado, de um coração infectado, acaba caindo na corrente sanguínea e através do sangue, da circulação, ela vai chegar até o trato urinário, seja o trato urinário alto ou baixo. Existe ainda uma terceira via de contaminação, que é a via de fístula. A mais comum é a fístula enterocutânea, na qual a presença de uma comunicação anormal entre o intestino e a bexiga, geralmente após uma inflamação, seja uma diverticulite, seja um câncer, isso vai ocorrer com que faça a comunicação da presença de bactérias que estavam no intestino e acabem colonizando esse trato urinário. Então, dos fatores de risco mais importantes para a infecção do trato urinário, a gente tem como principal o sexo feminino. É muito mais comum uma mulher ter infecção do que um homem. Inclusive, quando a infecção ela ocorre no homem, ela é já classificada como uma infecção complicada. Por quê? Porque a mulher tem a uretra muito mais curta que o homem, favorecendo então um menor percurso para a bactéria ter que ascender via trato urinário para conseguir chegar até a bexiga. Então é muito mais fácil a bactéria chegar na bexiga na mulher, porque o caminho é muito mais curto do que no homem. Além disso, temos como fatores de risco de história familiar, isso através de uma questão muito importante genética, na qual temos moléculas que são mais predisponentes à bactéria se ligar e ficar ali presa ao nosso tecido e determinados genes, certo? Além disso, sabemos que os cálculos, a litíase urinária, podem ser um local de moradia, de estase da bactéria. Por quê? Porque os mecanismos de defesa, nossas células de defesa, muitas vezes não conseguem penetrar no interior do cálculo e matar a bactéria. Então ela, dentro daquele cálculo ali, se prolifera e às vezes vai soltando ramos, vai soltando pedaços ou pequenos grupos de bactéria na via urinária e isso leva à disseminação por todo o caminho da que a urina passa, seja o rim, por ureter, para a bexiga, para a uretra. E muitas vezes até pode ocorrer ali em casos de estase, em casos que esse cálculo obstrua o trato urinário e começar a ter uma inflamação importante do rim, levando a uma pielonefrite ou até mesmo uma pionefrose, na qual ocorre um acúmulo de pus dentro da via urinária, dentro do rim. Além disso, a atividade sexual e o número de parcerias também são fatores de risco.
Muitas vezes atendo mulheres que chegam no consultório que contam que sempre que trocam de parceiro, acabam tendo episódio de infecção. E isso pode levar até infecções recorrentes, ou seja, mais do que 3 episódios por ano. Também temos que a gestação e a atrofia pós-menopausa são 2 períodos em que a mulher também tem um risco muito mais aumentado de ter infecção urinária. Sintomas. Então, a infecção do trato urinário, ela muitas vezes leva à perda da qualidade de vida. Eu canso de atender mulheres que não conseguem mais ter relações sexuais, não conseguem mais ir ao trabalho e muitas vezes não conseguem nem praticar atividade física. Por quê? Porque elas precisam ir constantemente ao banheiro. Esse ir toda hora ao banheiro a gente chama de polaciúria, quando ela vai muitas vezes, e essa muitas vezes com pouca urina. Então a bexiga está sempre ali se contraindo, ela está sempre com vontade de ir no banheiro, e quando chega no banheiro não tem aquela urina volumosa de quem bebeu muita água, é mais aquela urina pouquinha, muitas vezes com um odor importante, que leva essa paciente a ter uma grande perda da sua qualidade de vida, certo? Além disso, ela tem que sair correndo para ir no banheiro. Ela não consegue muitas vezes segurar, e mesmo quando ela tenta segurar, ela acaba desenvolvendo a incontinência, ou seja, a perda da urina na roupa. Esse sair correndo a gente chama de urgência urinária. E essa perda de urina na roupa a gente chama de incontinência. Então muitas vezes ele tem uma urge incontinência. Ela tem que sair correndo, e muitas vezes nesse sair correndo ela ainda perde na roupa. Então uma urge incontinência. A dor ao urinar, que a gente chama de disúria, também é um dos sintomas mais importantes. Vale ressaltar que nem todo sintoma de disúria e de polaciúria está relacionado à infecção. Existem diversas outras patologias do trato urinário inferior que podem levar a esses sintomas. Por exemplo, temos a bexiga hiperativa, na qual há uma contração involuntária da bexiga e essa contração não está relacionada à infecção do trato urinário, é um distúrbio neuropsicossomático. Nós temos aí a síndrome da bexiga dolorosa ou cistite intersticial, na qual toda vez que o paciente vai urinar ela pode sentir dor e também isso muitas vezes não está associado à infecção. Então, por isso é importante o cuidado adequado e a procura ao médico especialista. Vai identificar se você tem realmente uma infecção, olhar seus sintomas, seus exames, ou se trata de alguma outra síndrome ou doença. Além disso, a paciente pode ter também uma síndrome de dor pélvica. Então ela pode ter uma dor no baixo ventre, ela pode ter uma sensação de peso na bexiga ou de peso na vagina, ela pode ter um mal-estar geral e muitas vezes aquela população um pouco mais idosa, ela não vai ter nenhum sintoma muito específico urinário, mas acaba que vai ter sonolência, fadiga, cansaço, não vai conseguir fazer as atividades do dia a dia, pode ter confusão mental, começar a se perder, não reconhecer os familiares. Então isso no idoso, essa doença no idoso, ela muitas vezes passa com alguns sintomas muito inespecíficos. Então vale a pena ficar bastante atento em relação à infecção urinária. E como eu falei, a infecção bacteriana mais comum. E também, claro, que os sintomas de infecção urinária podem variar de pessoa para pessoa. Uma pessoa que já está ali perdendo noite, que tem diabetes, que é imunossuprimida, vai ter uma infecção de um jeito. Muitas vezes uma infecção muito mais rápida, com muito mais sintomas, que vai muitas vezes necessitar de internação. E outra pessoa saudável, jovem, pratica atividade física regular, que bebe quantidade de líquidos adequada. Então essa paciente pode ter simplesmente um sintoma que pode durar ali apenas algumas horas, alguns dias, e muitas vezes até sem antibiótico ela pode melhorar. Então cada pessoa é de um jeito. Se você ou alguém, familiar seu, conhecido seu, apresenta algum sintoma urinário, é fundamental procurar um médico especialista, um médico urologista, para fazer o adequado diagnóstico e já iniciar a solicitação dos exames necessários e muitas vezes já tratar essa infecção antes mesmo do resultado dos exames. Sim, é possível tratar antes dos exames nos casos que temos uma infecção não complicada. Então, uma infecção que tenha em mulher
jovem, saudável, muitas vezes a gente precisa tratar e nem mesmo a gente precisa de nenhum exame para fazer isso. É até indicado que a gente não peça exame nesse início, porque não vai mudar a conduta. Mas muitas vezes atendemos pacientes mais complicados, com mais comorbidades, ou seja, com mais doenças. Muitas vezes é uma enterro complicada, seja porque ocorre no homem, seja porque ocorre com sintomas do trato urinário superior. Nesse caso, vale muito a pena fazer os exames. Quais são eles? O principal deles é a urocultura, mas antes disso, a gente pede muitas vezes o sumário de urina, também conhecido como urina 1. Por quê? Porque ele sai mais rápido, ele sai com algumas horas e a gente já tem o resultado. Enquanto a urocultura vai levar algum tempo, às vezes até 3 dias para ter o resultado. Então o sumário de urina, ele vai demonstrar no laboratório se existe alguma inflamação da urina e se existe bactérias presentes naquela urina. Muitas vezes ele não vai conseguir identificar qual é a bactéria, isso só vai ser identificado na urocultura, mas ele já vai dando algumas pistas iniciais, então por isso é importante fazer. E a urocultura, muitas vezes com o antibiograma, a gente consegue identificar a bactéria e já também testar qual o antibiótico que essa bactéria é sensível e qual é que ela é resistente. Muitas vezes a gente atende pacientes que ficam em hospital, sejam moradores de casa de saúde, seja porque tiveram alguma internação prévia, seja porque fazem hemodiálise. Esses pacientes têm uma flora bacteriana completamente diferente do que uma pessoa que é da comunidade, que está em sua casa, que não está indo para o hospital. Então, tudo isso a gente vai buscar identificar durante a conversa com o médico especialista. Então, a infecção urinária é uma doença muito comum e que pode ser tratada de forma eficaz, muitas vezes com medicações orais, ou seja, comprimidos. Vale a importante falar que existe também os autocuidados que a gente precisa ter durante o tratamento e até para ter uma prevenção. Então, quais são eles? A ingesta adequada de líquidos. Nós temos que beber água suficiente para não ficarmos desidratados e para ter uma boa micção, diluir todos os nossos solutos que a gente precisa excretar na nossa urina. E principalmente aqueles que estão com infecção urinária precisam urinar ainda mais, porque vai conseguir diluir essa infecção, diluir o número de bactérias e vai colocar para fora todas aquelas bactérias ruins que estão infectando o nosso corpo. Então, o aumento da ingesta hídrica a mais do que o comum naqueles pacientes que têm infecção urinária é adequado. Precisamos utilizar roupas ventiladas, não pode ser ficar usando calça todo dia, o tempo todo, aquela roupa abafada, úmida, suando todo dia, o tempo todo, porque isso leva à alteração da nossa microbiota e favorece o surgimento de infecção. Além disso, o excesso de higienização íntima, as duchas intravaginais, o excesso de cremes vaginais, pode levar também a uma desregulação dessa microbiota, também favorecendo a infecção. E como eu falei, existem muitas pacientes que têm relação e com essa relação leva a se ter a infecção. Então, paciente que fala que sabe que trocou de parceiro, começou a ter relação, vai ter infecção. Então, uma coisa que eu sempre oriento a todos os meus pacientes é a micção pós-coito. O que é isso? Toda vez que tiver alguma atividade sexual, acabou a atividade sexual, imediatamente vá no banheiro e faça a sua micção. Beba bastante água antes e depois e faça a micção, porque isso vai tentar diminuir a quantidade de bactérias que ficam na uretra, certo? A urina vai expelir essas bactérias e diminuir a chance de infecção. E, claro, falando de bactéria, o principal tratamento é antibiótico terapia. Muitas vezes a gente vai utilizar antibióticos do dia a dia, que é aquele paciente mais comum, que não está internado, uma infecção urinária não complicada, como eu falei, mas muitas vezes a gente vai precisar utilizar antibióticos mais fortes para uma paciente que tem uma urocultura que mostrou que é um germe mais resistente, para um paciente que já teve uma infecção, paciente que está internado em um hospital, muitas vezes precisa de um antibiótico que não seja comprimido, mas sim antibiótico via intravenosa. Então isso tudo vai depender da avaliação com o seu médico e do tipo de infecção que você está tendo. E falando na prevenção, claro, como eu já falei aqui muito, a ingesta adequada de líquidos. Então toda vez que você tiver com a urina muito amarela escura, vermelhada, alaranjada, quer dizer que você está tendo algum sinal de desidratação. Então você está bebendo pouca água. A urina tem que ser
aquele amarelo claro, até um pouco transparente, principalmente se você já tem uma infecção. Então, toda vez que você tiver com suspeita de ter infecção, além do normal que você bebe água, vai ter que beber um pouco mais de água. Em relação à micção pós-coito, sempre que tiver atividade sexual, fazer a micção logo após. E também a alimentação. Alimento com frutas cítricas, seja suco de laranja, de limão ou até mesmo cranberry, vai ajudar também a prevenir as infecções do trato urinário. E também um grande hábito que é maléfico para o nosso trato urinário, seja falando de infecção, seja falando de urina residual, formação de cálculo, é aquele paciente que toda hora segura para ir no banheiro, seja por conta do trabalho, seja por conta das atividades do dia a dia. A gente que leva 6, 7 horas para ir no banheiro, está sempre com a bexiga cheia. Esse segurar a urina é um grande fator de risco para as doenças do trato urinário inferior. Então, deu vontade de urinar, não segura a urina. Cada 3, 4 horas, vá no banheiro e esvazie. Então, mais importante de tudo, como eu falei, é você ser acompanhada por um médico especialista que entenda do assunto, consiga identificar e interpretar seus exames de maneira adequada e com certeza vai conseguir te passar um tratamento adequado, tá certo? Então, curtam o vídeo, compartilhem, deixem seus comentários e eu vou te perguntar, você já teve ou conhece alguém que teve infecção urinária? Deixa aí embaixo nos comentários que eu quero saber, tá certo? Um abraço!